Esses dias eu falei sobre homens que se relacionam com meninas muito novas, e aí, como sempre, vieram alguns homens nos comentários dizendo: ah, mas com 18 anos não tem problema. Tem sim. E é justamente aí que começa o grande problema. Porque a gente não tá falando só sobre permissão de uma relação afetiva. É sobre estrutura que precisa ser desmontada. Quando existe uma diferença grande de idade, existe também uma diferença de experiência, de repertório e de poder. Isso cria um desnível muito grande nessa relação, que o homem já sabe identificar a manipulação e aquela menina ainda tá aprendendo a nomear o que sente. Um já viveu relações e ela ainda tá entendendo o que é aceitável. E é nesse cenário que a violência começa a ganhar espaço. E não é, na maioria das vezes, de uma forma explícita, mas como algo que vai sendo construído aos poucos. A forma como ele explica o que ela está sentindo, relativiza desconfortos e reorganiza a percepção dela sobre o que é normal. Daqui a pouco, essa menina que já é adulta, ela não passa a ser, de fato, o que ela é, mas sim uma reprodução e uma fantasia do que esse relacionamento exigiu que ela fosse. E o ponto mais delicado, muitas mulheres dentro de relações como essa não conseguem reconhecer que estão em um ambiente de violência. Não porque não exista, mas porque foi normalizada, ensinada e internalizada. Isso não começa hoje, é de sempre. Existe uma estrutura histórica que por muito tempo colocou mulheres mais jovens em relações com homens mais velhos como algo natural, esperado e muitas vezes desejável. O problema é que essa estrutura, ela não forma só casais, ela forma referências. E quando a referência já nasce desigual, o risco de violência deixa de ser uma exceção e passa a ser uma consequência possível. E é por isso que eu não enxergo isso como uma simples relação afetiva. E eu também não tô limitando só os casos de meninas de 18 anos não, tá? Eu tô falando de qualquer relação onde exista uma grande diferença de idade somada a uma grande diferença de maturidade, poder e influência. Quanto maior esse desnível, maior a chance de uma mulher ser silenciada sem perceber, ter os seus limites flexibilizados e sua realidade reinterpretada por outra pessoa de uma maneira violenta, sem conseguir nomear isso como violência. Então, pra mim, não é sobre amor. E eu acho muito difícil enxergar uma relação assim como amor. Pra mim, é uma relação de poder. Que o homem se coloca numa posição dominante, conseguindo conduzir, influenciar e manipular o que tá acontecendo. E aqui eu faço uma ressalva muito importante, tá? Eu não tô dizendo aqui, eu não quero atacar homens e falar que todo homem faz isso, é mal, é isso ou aquilo. Porque eu entendo que os homens também foram socialmente construídos dentro dessa lógica. Muitos, inclusive, podem nem perceber que o que estão vivendo ou reproduzindo não é exatamente amor, mas uma dinâmica atravessada por poder, influência e manipulação. Claro, para eles é mais difícil, porque eles estão em uma posição privilegiados. E é justamente por isso que essa conversa precisa existir, principalmente entre os homens. Porque muitos casamentos e relações amorosas, no meu ponto de vista, não foram construídos com base no amor, mas apenas com base no poder.